Quero convidar o pastor André Ribeiro, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pastor. A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe vocês. É uma honra estar aqui nesse ministério tão profícuo, tão poderoso, tão grande, tão glorioso aqui na nossa cidade. Um ministério que está há tantos anos nos abençoando. E eu acredito que há males que Deus ele transforma em potência, em força. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu querido pastor Carlos Porto, por estar à frente dessa obra, mesmo diante de tudo que tem acontecido, mesmo diante de todas as lutas. Deus ele colocou ao lado dele obreiros, como meu querido diácono Eduardo, que é um homem de Deus. Esse ministério é um ministério que tenho muitos amigos, e é um ministério ao qual eu louvo a Deus e intercedo, oro. Eu reconheço que eu oro não tanto quanto eu devia, mas o tanto quanto oro, coloco todos aqueles que Deus tem colocado em meu coração. Então eu louvo a Deus por servi-los, amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos nós. Antes de eu começar a ministrar a palavra, eu quero reiterar um pedido. Eu quero que você compartilhe essa live. Você precisa compartilhar. É muito fácil você estar aqui se alimentando, tomando posse daquilo que Deus tem colocado no coração dos homens de Deus, mas você também precisa compartilhar. Você precisa compartilhar o pão. A palavra do Senhor fala que 5 pães deu para alimentar uma multidão de pessoas. E eu acredito que o compartilhamento, o compartilhar é uma base, é um poder, é o segredo para que o milagre aconteça. Quem sabe o milagre acontece na sua vida se a tua fé alcançar. E quem sabe o milagre acontece na vida de alguém que você compartilhar essa mensagem. Então, seja usado por Deus aqui. Seja cheio do Espírito Santo aí na sua casa. Agora é o horário, agora é o momento de nós tomarmos posse de algo ainda mais poderoso do que já foi ministrado aqui. Se você tem a sua Bíblia aí com você, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, o capítulo de número 6. Livro do profeta Daniel, o capítulo de número 6. Eu quero que você leia comigo aqui e eu quero que você medite na palavra do Senhor, justamente onde eu vou ler. Mas eu quero que você tome posse do que vou ministrar aqui nesse instante. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, o versículo de número 22. Amém? Olha o que está escrito aí. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Isso é sensacional, porque crera no seu Deus. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Amém? Eu quero que agora, em nome de Jesus, eu não sei se você pode pegar na mão de alguém que está do seu lado, mas eu quero que você pelo menos pegue no braço de alguém, das pessoas que estão aí ao seu redor, e diga para ela assim: a oração tem poder. Eu quero que você diga para todas as pessoas que estiverem ao seu lado. E além de você dizer para todas as pessoas que estão ao seu lado, eu quero que você também mande, em nome de Jesus, aí nos comentários e escreva: a oração tem poder e eu creio no poder da oração. Se você puder fazer isso, comente aí: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da palavra, eu creio no poder da unção, eu creio no poder da igreja, eu creio no poder do Espírito, eu creio no poder da glória, eu creio no poder da graça, eu creio no poder da cruz, eu creio no poder de Jesus como Filho de Deus, mas eu creio também, e eu não posso deixar de crer, no poder da oração. Amém? Eu quero ministrar aqui algo rápido para os irmãos. Amados, a palavra do Senhor, ela nos diz que houve então a invasão dos babilônicos dentro do reino de Jerusalém. O reino de Judá então está sendo sitiado por Nabucodonosor e todo o exército babilônico está em volta. Foi mais de 2 anos em volta de Jerusalém para poder invadi-la e para poder pegar ali aquilo que eles estavam almejando, dominar aquele reino subversivo que eles estavam entendendo assim.
A história então ela vai nos dizer que Nabucodonosor ascende ao trono. Quando ele ascende ao trono, ele manda o seu exército buscar as cabeças pensantes de Judá. 30 mil pessoas saem de Jerusalém rumo à Babilônia. A Babilônia, como todo mundo sabe, era um reino que ficava ao lado ou à beira de 2 rios na Mesopotâmia, o rio Eufrates e o rio Tigre. Rio Tigre e rio Eufrates. Aquelas 30 mil pessoas, elas sobem em direção à Síria e descem em direção à Mesopotâmia. Antes deles chegarem lá, Nabucodonosor diz para um dos eunucos chamado Aspenaz. E a história vai nos dizer que então ele fala assim: eu quero que você escolha dentre eles, dentre esses 30 mil, jovens inteligentes, formosos, que sejam capazes de me dar conselho, que sejam capazes de colocar esse reino para cima, se tornar uma potência ainda maior do que ela já é. A Babilônia, como todo mundo sabe, historicamente, foi um dos maiores impérios do mundo antigo. A história então ela vai nos dizer que dentro desses 30 mil, 4 são escolhidos: Ananias, Misael, Azarias e Daniel. 4 jovens que estavam ali na base de 15 anos, 16 e 17. A Bíblia então e a história junto, ela vai nos confirmar isso. Que Daniel, quando ele chega lá, ele não aceita se dobrar aos costumes da Babilônia. E se tem uma coisa que eu tomo posse disso, tem uma coisa que eu gosto, é porque Daniel ele chega na Babilônia com 15 anos, e no capítulo 6, ao qual nós lemos aqui, ele já está com 85 anos. São mais de 60 anos de ministério concentrado de uma forma poderosa em 12 capítulos da Bíblia. E em todos esses capítulos os irmãos vão ver que Daniel sempre foi um homem de oração. A oração sempre fez parte do ministério de Daniel. A oração sempre fez parte da vida de Daniel. E eu quero te dizer uma coisa: se Daniel orou com 15 anos é porque alguém ensinou Daniel a orar. Se alguém ensinou Daniel a orar é porque colocou, introjetou, acoplou, encaixou na consciência de Daniel que ele poderia ter tudo, mas se ele não tivesse oração, ele não teria nada. A oração era a força motriz. Colocaram na vida de Daniel essa concepção e Daniel tomou posse disso. Daniel ele foi um homem de oração. Enquanto ele viveu na Babilônia, não houve um dia ao qual ele não escolheu um horário para orar e falar com o seu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos: palavras convencem, mas exemplos arrastam. Você quer que pessoas orem? Então dobre o joelho ao lado dessas pessoas para que elas aprendam a orar com você. Eu quero aprender a orar com você. Ensine alguém a orar. Charles Haddon Spurgeon dizia: eu prefiro escolher um homem, eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Porque 10 pessoas pregando, pode ser que nada aconteça, mas uma pessoa orando, o céu pode se mover, algo poderoso pode acontecer. Estamos em poucas pessoas aqui nesse salão e nesse momento, mas você pode ter certeza que o peso da glória de Deus está entre nós. E a graça de Deus, ela não consegue se limitar a espaços físicos. Eu quero te dizer nessa hora que se você ensinar a tua família a orar, se você ensinar os seus filhos a orarem, se a tua esposa olhar para você e dizer: eu tenho um marido de oração, eu tenho uma mulher de oração, acredite e tome posse disso. Nada ficará à sua frente, nenhuma barreira ficará à sua frente, porque quando você ora, você está colocando Deus na frente. E se Deus está na frente, Ele vai à sua frente, Ele será a sua dianteira, Ele será a sua retaguarda, Ele será a sua cobertura. Ensine alguém a orar. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu quero que você, enquanto ouve essa palavra, comente hoje aqui nessa live. Comente isso enquanto eu ministro. Comente que você ainda crê no poder da oração. Comente que você ainda acredita no poder da oração. Comece a orar, irmãos. Daniel, ele tinha o hábito de orar. Daniel, ele tinha o hábito de falar com Deus. Pastor, eu não consigo orar 1 hora. Então começa 5 minutos, irmão. Começa 5 minutos e no outro dia você ora 10. E no outro dia você ora 15. E no outro dia você ora 20. E quando você perceber, você se perdeu na hora. Quantas vezes eu já dobrei o meu joelho e comecei a orar e disse: eu vou orar apenas 15 minutos. E quando eu fui ver, eu orei 1h30. Isso não é para minha glória, isso não é para sua glória, irmãos. Isso é para convencer você de que o hábito da oração se adquire orando. Você aprende a orar orando.
Então comece a adquirir esse hábito na sua vida. Comece a falar com Deus. Minha mãe linda, maravilhosa, ela é uma cearense muito porreta, e ela sempre dizia isso para mim: quem fala demais ora pouco. Então, já que é para falar demais, então fale orando, fale com Deus. Ore lavando louça, ore lavando banheiro, ore orando, ore andando, ore correndo, ore fazendo exercício, ore dirigindo, ore trabalhando, ore estudando, ore lendo. Orai sem cessar, orai sem cessar. Não pare de orar. Comece a ter o hábito da oração na tua casa. Se você quer que demônios saiam da tua vida, ore. Se você quer que o peso da tua casa saia, ore. Não tem mandinga, não tem nada que consiga resistir ao poder da oração. Você pode pedir para grandes homens de Deus orar por você, mas se você não orar por si próprio, nada adianta. Deus está te convidando para orar. Deus, Ele está convidando você para falar com Ele. Daniel chega com 15 anos de idade. No capítulo 6, como eu disse, ele já está com 85 anos de idade. E se tem uma coisa que eu aprendo com ele, com mais de 60 anos de ministério, é que ele perseverou na oração. A palavra perseverar significa não abandonar. Quantas pessoas têm muito conhecimento, mas abandonou a oração? Tem cargo, mas abandonou a oração. Tem igreja, mas abandonou a oração. Tem dinheiro, mas abandonou a oração. Tem influência, mas abandonou a oração. Eu quero te dizer, ainda que você não tenha nada, se você tiver a oração, você tem tudo. Ainda que você não tenha nada, se você tiver a oração, você tem tudo. A partir do momento que você tem tudo, mas você não tem a oração, você não tem nada. Porque nada consegue subsistir, nada consegue ficar em pé e ser sustentado se você não tiver a oração. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz assim: perseverai na oração. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: perseverai na oração. Abandone tudo que tiver que abandonar. Se for para escolher alguma coisa no dia, escolha orar, escolha falar com Deus, escolha ter Deus na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de mecânica, Ele não é um Deus de fórmulas, Ele é um Deus de relacionamentos. Eu não oro para adquirir poder, eu não oro para ser cheio, eu oro para ter um relacionamento com o dono de tudo, com o supremo arquiteto do universo. Eu preciso ser íntimo de Deus, eu preciso ser íntimo do Pai. Quanto mais você ora, mais a presença de Deus vem sobre a tua vida e mais relacionamento com Ele você tem. Deus não é um Deus de fórmulas. Faz isso que Deus vem, faz isso que Deus vai, opera isso que Deus entra, coloca isso que Deus chega. Não, Deus não é um Deus de fórmulas, Ele é um Deus de relacionamentos. Eu acho isso lindo, irmãos, porque a voz de um crente, quando ecoa no céu, ele logo reconhece se ele é de oração ou não é. E eu quero crer que você, na sua casa, onde você está acompanhando essa mensagem, você é um crente que dobra o joelho, e a tua família dobra o joelho junto. E por isso eu quero crer que a distância que existe entre a terra e o céu é a mesma distância que existe entre o teu joelho e o chão. A mesma distância que existe entre a terra e o céu é a mesma distância que existe entre o teu joelho e o chão. Eu quero que você diga para 4 pessoas ou para 5 pessoas que estão do seu lado, para todas as pessoas que estiverem do seu lado, e diga: comece a orar de novo, comece a orar de novo. Eu quero que você diga isso aí, por favor. Comece a comentar, por favor. Eu preciso orar mais. Quando eu olho para a vida de Daniel, eu vejo que eu preciso orar mais, irmãos. Os judeus, eles tinham 3 horários específicos para orar. A primeira vez que eles oravam no dia era às 9 horas da manhã, a segunda era meio-dia, a terceira era às 3 horas da tarde. A Bíblia vai dizer então que ao longo desses 60 anos, o profeta Daniel, ele desce na oração essas 3 horas. Ele entra dentro do quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6 vai dizer assim, que Jesus, ele dá um conselho: quando orardes, entre no seu quarto, feche a porta, o teu Deus que te vê em oculto te responderá. A intimidade, o relacionamento que eu estava comentando começa aqui. Daniel, ele perseverava na oração, porque ele entendia que a oração não é uma opção, a oração é necessidade.
A oração, ela não é uma opção. Hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou falar com Deus. Irmão, ore com vontade. Ore sem vontade. Ore até ter vontade. Mas não pare de orar. Ore com vontade. Ore sem vontade. Ore até ter vontade. Mas não pare de orar. Fale com Deus. A partir do momento que você dobra o seu joelho, você vence a carne. E sabe por que eu falo que Daniel, ele orava muito? Porque a Bíblia vai dizer que Daniel, ele era um homem mais influente dentro do Império Babilônico. E por ele ser um homem mais influente no Império Babilônico, ele ainda tinha tempo para orar 3 vezes ao dia. E a gente que não é nada diz que não tem tempo para orar. É complicado, irmão. Esse é o horário que você faz, aleluia. É a hora que você diz isso. É a hora que você reconhece que você precisa orar mais. Agora Daniel, ele vai vivendo. A história vai dizer que no ano 539 a.C., um império ascende, o peito de prata, destrói o Império Babilônico e então vai ascender o Império Medo-Persa. Os medos e os persas, eles vão dominar a Babilônia no ano de 539. O primeiro imperador medo-persa é o Ciro. O rei Ciro coloca então na Babilônia um homem chamado Dário. Dário começa a reorganizar o reino. E quando ele reorganiza o reino, ele vai colocando Daniel entre os maiorais. Ele vai colocando Daniel dentro do topo. Ele vai colocando Daniel dentro daquilo que nós chamamos de maior cargo de influência dentro do reino. Só que eu quero te dizer que Daniel, mesmo diante disso tudo, ele não parou de orar. Agora repare nisso. Quanto mais Daniel orava, mais unção ele recebia. Quanto mais Daniel orava, mais unção ele recebia. Unção é capacitação de Deus para resolver problemas. Eu quero te dizer que Deus, ele não dá unção para você apenas por dar. Quando ele entrega unção para você, ele está dizendo, a partir de agora você vai resolver problemas. A partir de agora você vai ter problemas. Isso é muito gostoso de saber. Por quê? Porque quando nós recebemos a unção de Deus, quando Daniel começa a receber a unção de Deus, que ele começa a se erguer politicamente na Babilônia, a Bíblia vai dizer que os inimigos de Daniel se levantam. Nós precisamos pegar Daniel. Nós precisamos destruir Daniel. Nós precisamos paralisar Daniel. Só que a Bíblia diz que nenhuma falha encontravam nele. E então eles concluem que a fraqueza de Daniel era o seu Deus. A fraqueza do crente é Deus, irmão. É por isso que você vê crente de joelho dobrado. Orar é para os fracos, é por isso que você ora. Orar é para quem não tem força, é por isso que você ora. A graça do Senhor, ela nos basta. Não encontravam falha em Daniel. Vamos fazer um edito. Olha só, a reunião do inferno hoje, dentro da igreja, não é para derrubar primeiramente o pastor. Não é para derrubar os obreiros. Primeiramente, Satanás não ataca o louvor. E ele também não ataca os jovens. Não ataca os varões. Não ataca as mulheres. Não ataca as crianças. A primeira área que Satanás ele ataca para derrubar uma igreja é a área da oração. Se a igreja para de orar, acabou, irmão. Não tem batismo com o Espírito Santo, não tem línguas estranhas, não tem renovação da graça, não tem absolutamente nenhum dom manifesto. A primeira coisa que os homens concluíram é: nós precisamos fazer Daniel parar de orar. Mas nessa noite eu quero ministrar sobre a tua vida. Nada vai ter poder de fazer você parar de orar. Nada vai ser tão poderoso que consiga destruir em você o desejo da oração. Eu quero ministrar sobre a tua vida que a partir de hoje você vai acordar de madrugada para orar. Você vai orar de tarde, você vai orar de noite, você vai orar de manhã. Ainda que o inferno se levante para fazer a igreja parar de orar, o Satanás do inferno não vai conseguir impedir a gente de clamar a Deus. Eu creio nisso. Eu tomo posse disso. Ele precisa parar de orar. Ele precisa parar de orar. Ele precisa parar de orar. E eu quero te dizer uma coisa, eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Você acha que esses camaradas aqui, que eram inimigos de Daniel, eles oravam? Você acha que os inimigos de Daniel oravam? É nessas horas de crise que a gente vê quem ora e quem não ora. Quem ora e quem não ora nesses momentos. É no momento de crise que Deus mostra.
Os inimigos de Daniel não oravam. Irmão, você pode ver que quem não ora não ajuda e ainda atrapalha. Quem não ora vê tudo, mas não vê a glória de Deus. Quem não ora, irmão, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar. Você consegue ver, irmão, que o camarada não ora. Você bate a cara dele ali, você vê que ele não ora, que ela não ora, irmão. Essas irmãs que fofocam no pé do teu ouvido, chama elas para orar quando elas começarem a falar demais. Quando elas começarem a falar mal do teu pastor, leva elas para o quarto e vamos orar aqui, minha irmã. Você vai ver que ela nunca mais vai pisar na tua igreja, nunca mais vai pisar na tua casa, sabe por quê? Porque quem não ora tem medo de quem ora. Porque quem tem oração na vida tem revelação, tem unção, tem graça, tem livramento, tem tudo. Quem não ora é perceptível, irmão. Você consegue ver que o cara não ora, você consegue perceber na cara dele. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí, vê se ele tem cara de homem de oração ou de mulher de oração, irmão. Olha aí, eu tenho certeza que você não está vendo essa live sozinha. Olha bem nos olhos azuis dela, por favor, e diga aí, vê isso. Ela tem essa cara de oração dela, ela se faz. A partir daquele momento eles levam edito. A partir de agora é proibido orar. Precisando de alguma coisa, fale com o rei. O rei assina o edito. Está proibido orar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te perguntar. Se hoje aqui no Brasil fosse proibido orar, o que você faria? Vou repetir a pergunta. Se hoje aqui no Brasil fosse proibido orar, o que você faria? Tem crente que diria assim: meu Deus, está proibido orar? Eu nem vi o dia que estava liberado. Eu nem sabia que estava liberado orar. Porque tem crente que não ora, irmão. Se fosse proibido orar, irmão, daqui a pouco vai ser proibido ser crente. Aqueles camaradas estavam ali. A palavra do Senhor diz que aqueles camaradas estavam, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas autoridades, os sátrapas, governadores, prefeitos, conselheiros, eles estavam se reunindo para fazer Daniel parar de orar. Agora deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz no versículo, aqui ó, no versículo de número 11, no versículo 10 está proibido orar. No versículo de número 11, a Bíblia diz que quando Daniel ficou sabendo, ele correu para a oração. Oh, irmão, olha só, está proibido orar. A primeira coisa que Daniel fez, correu para a oração. Está proibido clamar. A primeira coisa que Daniel fez, correu para a oração. Isso significa, queridos, que Daniel ele entendia que a oração não era apenas um hábito, mas era uma arma de guerra. Eu quero que você comente aí, por favor, agora na live, diga: a oração é arma de guerra. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: Deus não nos deu armas carnais, mas Ele nos deu armas espirituais capazes de destruir fortalezas. Em Colossenses capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo ele diz assim: eu batalho as minhas batalhas na oração. Não é reclamando, não é xingando, não é revidando, não é chutando, não é se levantando, não é brigando, é orando que você vai conseguir vitória no meio dessa batalha. A oração, séria. Oh, aleluia! É na oração que você vai receber a graça. É na oração que você recebe estratégia. É na oração que você recebe o caminho. É na oração que você recebe poder. É na oração que você recebe a graça. Porque é na oração que você batalha as suas guerras. É na oração que você batalha as suas guerras. Quando Daniel corre para a oração, a Bíblia diz que aqueles endemoniados, eles correram atrás de Daniel e encontraram ele orando. Essa frase é muito gostosa de repetir da Bíblia. Encontraram ele orando. Isso significa, irmãos, que quando Satanás vir me perseguir, ele vai me encontrar orando. Quando Satanás te perseguir, ele vai te encontrar orando. Porque posição de guerra é de joelho. Posição de guerra é de joelho. Às vezes eu quero justificar, às vezes eu quero falar, mas a posição de guerra é de joelho. Agora olha nos meus olhos verdes aqui, que eu vou terminar agora.
Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Quando aqueles homens chegam no rei e diz que Daniel estava orando, eles percebem que Daniel ele tinha que ser jogado na cova dos leões, porque o edito que o rei assinou era irrevogável. O decreto não podia ser cancelado. Então Daniel ele tinha que ir para a cova dos leões. A cova dos leões, para vocês entenderem, era um lugar subterrâneo, onde haviam feras lá dentro. Essas feras eram leões. Leões que podiam destroçar você, eu, a mim, a nós, a todos nós, em um piscar de olhos. Aquela era a maior punição que existia no Império Medo-Persa dentro do reino babilônico. Então, não tinha como reverter aquilo. Não tinha como reverter. A Bíblia vai dizer que o rei ficou desesperado. Mas leia o versículo e leia o capítulo 6 todo. Em momento nenhum você vai ver Daniel se desesperar. Em momento nenhum você vai ver Daniel puxar os cabelos, ficar louco. O que eu vou fazer? Ah, meu Deus, não. Você vai ver o rei se desesperar, mas você não vai ver Daniel ficar doido com isso. Porque as situações que eu não tiver poder de mudar, a oração vai me fortalecer para passar. A situação que a oração não puder mudar, ela vai me dar forças para poder passar. Daniel, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ficou de boa? A Bíblia diz então que eles pegam Daniel e jogam na cova. O Deus que você tem servido até aqui, tomara que Ele te dê graça, tomara que Ele te liberte disso. Tomara que Ele deixe você liberto, tomara que Ele te livre da boca dos leões. E é aqui que o negócio fica legal. Porque Daniel ele sai do quarto e vai para a cova. Daniel sai do quarto e vai para a cova. Daniel ele sai do quarto, do lugar de intimidade, e ele vai para a cova. Só que no momento em que Daniel desce, que a pedra é selada, você não vê leões rugindo, e você também não vê homens gritando, mas você vê um profeta orando. Você não vê leões rugindo, você não vê de forma alguma homens gritando, mas você vê um profeta orando. A sua oração vai ecoar no céu. Eu quero ministrar aqui sobre a tua vida. A sua oração vai ecoar no céu. A sua voz é escutada diante do trono da graça. Não pense que a tua oração é em vão. Não pense que aquilo que você entrega no altar é em vão. A tua oração, a tua voz vai ecoar no trono da graça. Ela vai subir. A tua oração não fica na terra. A tua oração ela tem um destino. A tua oração ela vai subir até o mais alto lugar. Daniel então decide fazer uma última oração. No fundo daquela cova, ele deve ter dobrado o joelho e ter falado com Deus. Deus, eu estou aqui, Pai. Aquela cova nunca tinha visto um profeta. Aquela cova nunca tinha recebido uma oração. Nenhum homem que desceu naquela cova saiu de lá vivo. Mas a Bíblia ela vai nos dizer, e eu quero te convidar nessa noite, irmão. Chega momentos na nossa vida que a gente precisa fazer a última oração. A última oração. Chega momentos na nossa vida que a gente vai por tudo ou nada. Chega momentos na nossa vida que a gente decide. A gente fala, Senhor, eu sou teu servo, eu sou pó, sou falho, mas eu estou aqui na última oração. Eu vou fazer a minha última oração. A partir do momento que o homem decreta algo na terra, vai morrer, o céu decreta o contrário, vai viver. O homem decretou, vai descer a cova, o céu falou, vai ser liberto. O homem falou, vai ser destroçado por leões. O céu falou, ele vai ser liberto da boca do leão. Irmão, eu não sei o que aconteceu naquela cova. As 3 coisas que eu tenho certeza que aconteceram foi: o leão teve a boca fechada, porque o anjo desceu. O anjo vai descer. O anjo vai descer, aquilo que estiver rugindo contra você, eles vão ter que aguentar isso calado. A boca do leão não vai ter mais poder do que a boca do crente que ora. O anjo fechou a boca do leão. Segunda coisa que aconteceu, os inimigos foram envergonhados. Nesse momento de crise, os teus inimigos serão envergonhados também. Aqueles que falam mal de você, aqueles que querem a tua destruição, vão ter que ver Deus te livrar da boca do leão. E tem mais outra coisa, o teu testemunho vai ser lindo. Quando acabar toda essa crise, você vai ter o prazer de olhar e dizer: eu sobrevivi.
Eu passei por fogo, passei por lutas, passei por tempestades, mas em tudo isso, a tua voz me acalmou. No outro dia, quando tiraram Daniel da cova, quando o rei gritou: Daniel, servo do Deus vivo, você ainda está vivo, teu Deus te livrou? Ele falou: livrou, rei. O testemunho que eu quero te contar é lindo. O anjo desceu, fechou a boca do leão, e os inimigos que estão aí vão ter que ser envergonhados, porque o meu Deus ouviu a minha voz. Eu quero te dizer, querida, eu quero te dizer, meu querido, o teu Deus ainda ouve a sua voz. O teu Deus ainda ouve a sua voz. Eu quero que você comente isso agora aí na live, por favor. O teu Deus ainda ouve a sua voz. O seu Deus ouve a sua voz do quarto. O seu Deus ouve a sua voz do trabalho. O seu Deus ouve a sua voz da tempestade. O seu Deus ouve a sua voz do deserto. O seu Deus ouve a sua voz do poço. O seu Deus ouve a sua voz da cova. Não importa o lugar, o que importa é que onde você estiver haverá um profeta orando. Para mim terminar, em nome do Senhor Jesus, eu quero acreditar que quando Daniel desceu à cova dos leões, existia um grupo orando por ele, existia um grupo intercedendo por ele. E nessa hora eu quero te dizer, havia um outro grupo julgando Daniel. Daniel desceu à cova porque ele errou. Daniel desceu à cova porque ele falou que não devia, fez o que não devia. Tinha um grupo julgando, mas tinha um outro grupo orando. Eu espero que você faça parte daqueles que oram por aqueles que descem a cova, porque a tua oração por aqueles que estão descendo a cova vai ser uma oração respeitada e ouvida, e aqueles que desceram a cova, você vai ver voltar dela, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero orar por vocês agora. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua graça, pela sua glória que o Senhor manifestou aqui. Daniel, ele saiu da cova. Daniel, ele não foi destroçado e destruído por aqueles leões, mas eu quero acreditar que os irmãos e as irmãs que estão nos acompanhando agora aqui nessa live, os irmãos que estão acompanhando aqui agora, nesse momento, essa oração, essa palavra, aqui no Ministério Profético, eu quero que em nome de Jesus eles venham ser alcançados por essa unção. Eu quero que eles venham ser alcançados por essa voz. Eu quero que a fé na oração seja reconstituída, seja restaurada, em nome do Senhor Jesus. Eu estou orando por todos aqueles que estão descendo a cova. Eu estou orando por todos aqueles que estão descendo a cova, ou que desceram a cova. Não vão ser, em nome de Jesus, devorados. Não serão destruídos e destroçados, não serão. Porque a voz que é colocada na terra ecoa no céu, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos. Eu quero que você venha a ser agora abençoado por uma palavra, pelo término, pela ministração agora do nosso pastor Carlos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.